E aí, galera, esperando a Gigi entrar pra gente já começar a nossa live. Tô aqui só ajustando o suporte. Como eu te falei, velho, não entra. Porque ele tava de ontem, quando atualizou isso aí. GG. Esperando a Ana Jéssica aqui. E aí, galera, os que vão bolas entrando. Ele já tá se conectando conosco. Tá dando pra me ver? Tá dando sim, você tá me vendo bem? Tá dando Tô. pra ver? Massa. Vou ver se eu consigo parar aqui a câmera. Menina, eu fiz minimamente pra gente poder, que o suporte quebrou, mas vai dar certo, tá dando certo. Eu nem tentei aqui fone, não, mas acho que fazer uma gambiarra aqui. Sempre, sempre. As gambiarras dão certo. E aí, bora começar o bate-papo. Vamos apresentar o pessoal que está entrando. Temos já 18 pessoas aí on, mas a gente vai entrar ao longo da nossa conversa. DG, se você puder, comece se apresentando. Oi? Peraí. Só aumentar aqui que tá baixo. Então, enquanto isso, eu vou logo me apresentando. Tá. Eu sou Rose, sou diretora de Ciência e Tecnologia nessa gestão da Uni, sou da Kizomba, Bahia, e atualmente moro em Jequié, interior do estado. Sou estudante de uma estadual pública e de uma privada, né? Então faço aí 2 graduações. É isso. Então, galera, sou Ana Jéssica, todo mundo me chama de GG. Sou aqui do Ceará, estudo no IFCE, né? Faço matemática. E atualmente estou na diretoria da Uni junto com a Rose. Ela está na parte de ciência e tecnologia, eu estou na ciência estudantil. Vamos aí bater esse papo. E aí, a nossa live hoje é justamente para poder conversar sobre esse panorama da assistência estudantil, né, que a gente está passando agora no Brasil. E aí, há pouco tempo, foi publicado um texto, né, no site da Uni falando sobre a assistência estudantil. E aí eu queria que você pudesse apresentar para a nossa galera, né, e aí também deixar a indicação de leitura para quem não leu, tá indo lá poder ler esse texto muito bom que foi construído, né, com o conjunto dos nossos diretores aí da juventude do PT. Então, é a política, é aquilo que a nossa política, né, para a pasta. E aí, se você puder dar um panoramazinho do texto. Sim, sim. Então, acho que tá meio torto, mas acho que tá de boa, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Nossa, Massa. eu tô É porque top aqui a aqui. Gama não deu muito certo, não, mas tá ótimo. Eu tô ouvindo você direitinho, tá todo mundo me ouvindo, né? Massa. Então, hoje a diretoria de assistência estudantil da União Nacional do Estudante, ela é composta majoritariamente pela turma do campo da juventude do PT, né? Então, só tem uma pessoa que é, inclusive, da oposição de esquerda, mas que a gente tem conseguido consensuar e construir muita coisa conjunta, né? Assim, a gente fez um processo inicial de estudo de alguns materiais, inclusive do Fonaprace, que é um fórum nacional que faz o debate de assistência estudantil. E aí a gente, no meio dessa construção, a gente tinha traçado algumas metas do que a gente visualizava que a gente poderia construir durante a gestão da Uni para essa pasta. E aí, quando surgiu esse processo todo, né, da pandemia, toda essa loucura que a gente está vivendo agora, surgiu esse nosso questionamento e uma preocupação realmente com a nossa turma que está nas universidades e nos institutos federais e que hoje vivem exclusivamente assim, têm uma permanência dentro desses espaços a partir
da assistência estudantil. Então, a gente conversou, assim, conseguimos construir um texto muito conjunto e muito coeso no que se refere, assim, quais são as nossas reivindicações, as nossas reflexões. Então, a gente reuniu o grupo, a gente tem um grupo no Zap que a gente debate, né, tira dúvidas e tal, coloca algumas reflexões importantes, porque hoje essa diretoria do Manotabra tem pessoas de todos os estados, todas as regiões do país. Então, tem uma pessoa que contribui do norte, do nordeste, enfim, de todas as regiões. E aí a gente pensou em fazer essa nota não só para apresentar quais são as reflexões que a gente estava debatendo, né, durante esse processo de preocupação mesmo, mas também para apresentar o que a gente acha que pode ser feito e o que deve ser feito para algumas medidas serem solucionadas ou a gente ter um desentrave dessas preocupações que a gente tinha, né? Então, a gente construiu esse texto, essa nota está publicada no site oficial da Uni, está no Instagram da Uni também, então, para quem não leu, está bem interessante. E aí trouxe alguns pontos aqui para colocar. Não sei como é que, se eu posso ir continuando, como é que vai. Pode, enfim. Então, a gente, na construção desse texto, a gente pensou muito nesse panorama do que a gente tem vivenciado de 2016 para cá, né? Com pós-golpe. Fazendo essa análise desse contexto, assim, as verbas do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é algo que a gente tem debatido diretamente agora, diariamente, todos os dias tem sido apresentadas várias preocupações com relação a esse plano, né? Que hoje é um decreto e que a qualquer momento, a partir das ameaças do governo federal, ele pode ser extinto, né? Pode ser tirado de vigor. E aí a gente tem um debate muito, muito profundo que a gente tem feito, né? Desde quando a gente assumiu essa diretoria na assistência estudantil da Uni, que é um debate profundo e amplo para a transformação desse decreto em lei. Então, a gente tem feito essa análise, né, do que a gente tem vivido do pós-golpe para cá e o quanto que a cara das universidades, da educação superior federal, mudou, né, durante os nossos governos e o quanto que a gente tem visualizado um sofrimento desses novos sujeitos que ocupam esses espaços a partir de 2016, que a gente visualiza uma queda no investimento, nas verbas que são vinculadas para o penais, uma queda, inclusive a partir da emenda constitucional 95, que a gente visualiza um estrangulamento, né, do orçamento que é disponibilizado para as universidades e para os institutos federais. Então, a gente fez essa análise a partir desse contexto e aí a gente tirou algumas preocupações, né, que podem ser algo que mude a partir desse processo de pandemia, de crise econômica, de colocações que foram destinadas para a educação e que a gente hoje luta para reverter, né? Várias sucessivas medidas que foram tomadas pelo governo Bolsonaro e que atingem diretamente o público que hoje tem a sua permanência garantida dentro desses espaços a partir da assistência estudantil. Então, a gente tirou algumas preocupações que basicamente, assim, o não alinhamento dessa medida de forma nacional, né? Assim, hoje a gente tem uma secretaria dentro do Ministério da Educação, mas que não há um direcionamento, uma orientação nacional sobre o que fazer, assim, quais medidas tomar. Inclusive, isso é muito nebuloso, porque a gente viu aí recentemente, uma quebra de braço, né, assim, do governo federal e dos governos estaduais a partir das medidas, do que fazer nesse período. E aí hoje a gente tem uma suspensão das aulas em âmbito federal, mas muito a partir dos decretos estaduais, cada governador que tomou as suas decisões, e a gente fica muito preocupado nesse sentido, porque isso não pode ser um agravante para que haja um processo maior de evasão,
para que haja dificuldades com relação às matrículas desses estudantes. Então, tem muita gente que está muito preocupado, né? Assim, um cenário muito incerto do que a gente pode esperar. Não há respostas concretas, viáveis do que realmente vai acontecer. Mas foi muito a partir dessas preocupações. E aí a gente tirou alguns agravantes, né, que são potencializadores dessas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Hoje, a assistência estudantil em âmbito nacional vive uma precarização de profissionais para exercer, né, determinadas tarefas e entendendo que o papel da assistência estudantil ele não é só um papel financeiro dentro dos espaços educacionais. Muito pelo contrário, ele também é um trabalho de âmbito social, né, de acompanhamento, de regularidade dessas atividades nas quais há esse financiamento, né, há esse subsídio. E aí a gente tirou esses como principal agravante a emenda constitucional 95. Então, o principal agravante hoje desse estrangulamento orçamentário que a gente tem vivenciado, das universidades fazerem diversos malabarismos orçamentários para poder suprir uma coisa, cobre a cabeça e descobre os pés para ver como é que as coisas vão acontecendo. E aí a gente visualiza um número menor de estudantes que estão na situação de vulnerabilidade socioeconômico, mas que pelo o volume desses estudantes e pela falta dessa verba, ou a diminuição dessa verba, eles não conseguem ser contemplados, né? Então fica muito, muito complicado. E a partir da emenda constitucional 95, isso piora drasticamente, que aí a gente vai ter que fazer um processo mais seletivo ainda, mais excludente ainda, e aí a gente coloca em risco a permanência desses estudantes nesses espaços. Um outro fator é um processo de contingenciamento que aconteceu agora, já de 2019 para 2020, a partir da lei orçamentária anual, né, das universidades e dos institutos federais, que houve uma diminuição desse orçamento, mas que houve também um processo de restrição de verba, uma verba específica, que é a verba do PENAS, que ela está hoje sob supervisão do Congresso Nacional, que é 40% da verba do PENAS hoje, ela está contingenciada, digamos assim, sob supervisão, sendo que essa verba está fazendo muita falta, ainda mais agora, nesse período de pandemia. E o que a gente fez como análise fundamental é que a assistência estudantil não poderia, de maneira nenhuma, deixar de ofertar esses auxílios nesse período. Muito pelo contrário, essas ofertas teriam que ser mantidas, principalmente porque a gente vem de um cenário na qual são mães e pais estudantes, são estudantes de comunidade, que vêm de famílias precarizadas, e aí a gente vê um grande índice de desemprego atrelado ao aumento da pobreza, e essa vulnerabilidade socioeconômica só vai aumentar. Então, a gente vai ter muito mais estudantes precisando dessa verba, principalmente nesse período agora de pandemia. Então, analisando essa questão, esse contingenciamento, essa supervisão do Congresso Nacional, ela é surreal para o período que a gente está vivendo, ainda mais com uma verba que ela é destinada a ter um público-alvo para essa verba. Uma outra questão é justamente isso que eu citei, né? Assim, os agravantes sociais que potencializam essas dificuldades, que é o aumento extremo da pobreza no Brasil e o grave índice de desemprego, né? Ou os empregos informais que agora, nesse período, estão ainda mais... com mais dificuldades ainda do que a gente já tinha visualizado a partir da retirada de direitos, da reforma trabalhista, enfim, da não garantia desse direito para a população. E aí, a partir desse texto também, a gente tirou algumas diretrizes que podem ser, de certa forma, um sul, né, de como a gente pode traçar estratégias
para poder mediar esse momento, né, agora, né, que é um momento grave, na qual as pessoas precisam fazer um processo de isolamento social, que nem todo mundo consegue fazer, e isso é importante ser enfatizado, é algo que a gente tem, nós da Kizomba temos levantado diariamente e diretamente nas nossas análises, porque não é todo mundo que consegue fazer esse processo de isolamento social, muito menos essas pessoas que precisam de garantias de renda, né? Então, a manutenção da oferta desses auxílios é fundamental para garantir, inclusive, os estudantes que hoje são moradores de residências universitárias, de estudantes que precisam daquele auxílio para poder fazer uma manutenção da alimentação. E aí a gente tem feito um trabalho muito de formiguinha, sabe? De conversar com os DCEs, de orientar. Eu acredito que esse posicionamento que a gente teve a partir dessa nota foi fundamental, porque deu um norte para os nossos DCEs, UES, de como fazer esse debate com as reitorias e as pró-reitorias. E aí uma outra coisa que a gente pensou é mesmo de afinar esse diálogo de reitoria com o movimento estudantil, né? Então, hoje a gente tem diversos exemplos aí de DCEs, de UES, de centros acadêmicos fazendo um diálogo mais próximo das pró-reitorias de assuntos estudantis, da assistência estudantil, em mais específico, assim, para que haja uma garantia, sim, do funcionamento do RU para os estudantes que residem, né, em outra cidade porque estudam naquele local e não tiveram como retornar às suas cidades natais, por exemplo. Para a turma que precisa desses auxílios como manutenção mesmo diária, né? E aí a gente visualiza isso como uma responsabilidade das universidades, dos institutos federais também com esses estudantes que se encontram nesse panorama de agravante social, né? Que precisam desses auxílios. E aí uma última coisa que a gente colocou e que a gente defende, assim, que é esse lance mesmo da educação à distância, né? De como que isso é um agravante e dificulta ainda mais a garantia do aprendizado. E aí nós fizemos uma defesa, assim, muito sólida do que nós acreditamos, né? Que hoje existe, apesar da gente ter um índice alto de acesso à informação, à internet, nem todo mundo tem acesso a esses equipamentos, né? E a gente consegue visualizar essas pessoas, esses estudantes, muito a partir do local que a gente vem, né? Assim, nós somos, por exemplo, um coletivo que ousamos ocupar esses espaços no último período. E a gente visualiza entre os nossos mesmo, assim. Não precisa a gente ir longe para visualizar que uma pessoa, um estudante ou um estudante não tem acesso à internet, não tem um aparelho telefônico, né, como a gente está tendo acesso aqui, por exemplo, para fazer essa live. E aí fazer com que esse processo de EAD substitua as aulas presenciais, isso é absurdo para a gente. A gente não acredita que isso seja correto, muito pelo contrário. E aí não dá para garantir para uns e não garantir para outros, né? E aí a gente foge do que a gente fala de educação universal, enfim, que é algo que a gente luta tanto para concretizar e que já é tão difícil pelos meios presenciais, imagina com essa dificuldade, né? Então a gente acredita muito na não realização dessas aulas como obrigatoriedade curricular, assim. Quando a gente voltar presencialmente, essas aulas que estão acontecendo hoje, né, que estão colocando muito como aulas remotas, videoaulas, não sei o quê, isso não pode substituir no calendário acadêmico o que já tinha sido, né? É claro que vai haver uma reorganização, a educação vai sofrer muito, sim, acho que é o setor que vai mais sofrer com esse processo de suspensão de aulas e tudo, mas de maneira nenhuma a EAD pode substituir, pode ser uma modalidade
agora, né, uma válvula de escape para poder substituir as aulas presenciais de maneira nenhuma. Tendo uma participação fantástica da galera. Toda hora eu olho para cá, porque eu coloquei o computador aqui do lado para poder acompanhar as mensagens. E assim, a galera dando muita contribuição, vários DCEs apontando, né, a nossa turma aí apontando que os DCEs conseguiram construir esse diálogo com as reitorias, manter os auxílios, né? Eu vi que teve universidade que, obviamente, teve que fechar o RU, mas, em compensação, passou a fornecer uma bolsa, né, um auxílio para esse estudante. As universidades também possibilitaram que os seus discentes retornassem para suas casas, porque a maioria delas que tem residência, as residências foram esvaziadas, né, por conta de todo esse contexto. O pessoal aqui da instituição privada reclamando da manutenção do preço. Isso, de fato, é um grande problema, porque você muda, né, da aula presencial, e que a gente sabe que tem um conjunto de gastos aí de manutenção, para essa aula remota, e aí a gente precisa discutir a questão do acesso à internet no Brasil. Tem gente que ainda não tem água e luz em casa, assim, então, né, querer cobrar das pessoas essa possibilidade eu acho um pouco demais. Inclusive, acho que fica aí de indicação para a galera poder ler sobre a MP 934, que aqui fala, né, desobriga 200 dias letivos, mas mantém a carga horária. Então, a gente precisa estar atento a isso. E aí a galera está contribuindo bastante. Eu tenho uma pergunta que foi enviada no meu privado, que é sobre a questão das verbas, né, que seria destinada para a renovação das bolsas. E aí a admissão de novos programas, de estudantes para novos programas. E aí são as bolsas de pesquisa, as iniciações científicas, extensão, monitoria, né? O que é que as universidades, no geral, estão fazendo com esse dinheiro, assim, né? Eu vi aqui que na UF, se eu não me engano, não, na UF, desculpa, lá no Rio, eles conseguiram fazer com que essas bolsas fossem estendidas, né? Então, a galera está sendo auxiliada nesse momento. Eu acho isso muito importante. A gente precisa ver a possibilidade, né, das outras instituições de ensino, como é que isso está funcionando, para a gente poder estar garantindo a ampliação desse período de bolsas. E aí, você tem uma contribuição sobre essa parte dos editais, né, que a gente sabe que é essencial para a manutenção e sobrevivência desses estudantes nas universidades, né? Porque, por vezes, é a única fonte de renda que esse estudante tem. No último período, o que tem vivenciado, assim, né, a maioria das universidades federais e institutos federais no país todo, é um grande malabarismo orçamentário, né? Então, assim, a partir do que é dividido dessa verba orçamentária, eles conseguem fazer um determinado malabarismo que conseguem vincular verbas, por exemplo, que são de capital ou de custeio, mas prioritariamente de custeio, porque capital estava zerado, ainda está, não está entrando recurso de capital, mas viabilizar recursos de custeio para poder fazer a manutenção e cobrir algumas janelas, por exemplo, da assistência estudantil, né? Então, isso que está acontecendo, por exemplo, na UF, acontece também no Instituto Federal do Ceará. Aqui a gente tem uma experiência muito, muito positiva com relação à cobertura dessa questão dessas janelas, a partir dessas verbas que não estão sendo conseguidas, assim, a galera não está conseguindo executá-las no momento por conta dessa questão da pandemia, do isolamento, enfim. Então, tem duas coisas relacionadas a essa questão, que uma é essa questão do malabarismo, mesmo orçamentário, que eles conseguem fazer essa vinculação e conseguem fazer uma justificativa orçamentária quando esse dinheiro precisa, quando precisa justificar essa verba, né, a partir do que é, como é que chama? Do que é empenhado, e aí do que é executado. E aí tem muitas universidades e muitos institutos federais que conseguem fazer isso. Mas isso não é algo
que esteja em âmbito nacional como um todo, né? Isso vai variar muito de lugar para lugar e principalmente de região para região, porque tem universidades por aí que não estão conseguindo nem mesmo manter os auxílios emergenciais, por exemplo, que é o segundo ponto sobre essa questão. O auxílio emergencial, ele geralmente ele está no regimento interno, né, da aplicação desse orçamento de cada lugar, de cada universidade para cada universidade, de cada Instituto Federal para cada Instituto Federal. Isso muda muito. Mas o que tem sido é uma transformação dessa verba, né, desses editais que não estão conseguindo serem executados por conta desse período de suspensão de aulas, sendo colocados em forma de auxílio emergencial para poder suprir a necessidade da assistência estudantil em ofertar. Então, há uma orientação, mas essa orientação ela é uma orientação que varia muito de universidade para universidade, porque dependendo da universidade, a pró-reitoria ela faz a orientação de somente liberar os auxílios de vulnerabilidade social. Auxílio transporte, auxílio alimentação, e aí consegue fazer um bolo mais cheio para poder ofertar. Mas tem universidade que consegue, para além desses auxílios de vulnerabilidade social, conseguem colocar mais esse auxílio, que é um auxílio que a gente chama de auxílio emergencial, né? Que ele é utilizado, por exemplo, nas universidades federais para suprir por 2, 3 meses, não é uma verba, por exemplo, semestral, sabe? E aí tem sido feito isso, tem algumas experiências. Mas também, pela falta de posicionamento do governo federal, pela falta, inclusive, assim, de diálogo, de debate, não há, assim, você procura, por exemplo, no portal do MEC, orientações, tirar dúvidas, e é muito complicado, assim, não há esse caminho e esse diálogo. Então, tá acontecendo muito de forma autônoma, digamos assim, das próprias universidades, dos próprios institutos federais, fazerem a transformação dessa verba. E é claro que hoje há uma flexibilização do acompanhamento, né, dessa verba. Mas o que hoje está acontecendo é muito assim, pulverizado. Muito. Não é um direcionamento nacional, né? Digamos assim, não há um posicionamento da Secretaria de Ação Estudantil que hoje é vinculada ao MEC, por exemplo. E o que é muito ruim, né? Porque aí fica. A cada dia hoje tem sido uma situação diferente para resolver. E aí eu coloco como exemplo, né, o que é mais próximo aqui do que eu vivencio no dia a dia, que é a assistência estudantil do Instituto Federal do Ceará, por exemplo. Então, por exemplo, hoje acontece o trabalho remoto, e isso acontece em todas as universidades e institutos federais. Acontece o trabalho remoto desses profissionais, né, da assistência estudantil, da pró-reitoria de ensino, enfim. E aí a turma hoje nós vamos aqui trabalhar e aí vai aparecer tal demanda. Aí eles resolvem esta demanda. Essa demanda não vai significar que amanhã também vai ser a mesma demanda. Amanhã muda, é outra demanda. Então, o que eu tenho visualizado em diálogo com assistentes sociais, em diálogo com pró-reitorias de outras universidades, inclusive de outros institutos federais, que é uma visualização de um caminho muito incerto. Tudo vai depender do recurso. E aí há essa preocupação. Há esses 40% da verba supervisionada, há a emenda Constitucional 95, há também essa questão, né, do grande volume de pessoas que necessitam desse auxílio. E aí uma preocupação é como que isso vai ficar quando a gente voltar, né? Como que vai ser a flexibilização dessa verba? Será que vai ter alguma alteração, por exemplo, na verba que já foi destinada para o ano de 2020? Porque aí a gente vai voltar, mas a gente volta com tudo, só que volta com vários outros déficits, né? Assim, para além do que a gente já saiu, né, para esse processo de suspensão de aulas. Então, há uma preocupação e há também uma nebulosidade do que pode acontecer. E aí, acho que como
como direcionamento é a gente afunilar, afinar, se aproximar ainda mais desse diálogo com as reitorias, para poder ver como que nós podemos propor, né, medidas nas quais a gente consiga ter um caminho viável para a manutenção de matrículas e para a diminuição dos índices de evasão, que inclusive uma política do Penais, né, sobre essa questão da evasão e construção de um processo mais igual dentro das universidades e institutos federais. E aí tem uma questão que é super importante, que é, para além do orçamento, é desse acompanhamento, né? Uma coisa que a gente tem conversado muito é sobre o adoecimento mental desses estudantes que hoje se encontram em isolamento e não conseguem fazer um processo de estudo, né? Enfim. E aí a gente tem conseguido fazer diversos diálogos com relação, inclusive, não só à manutenção da oferta desses auxílios emergenciais, por exemplo, mas também da disponibilização, né, desses setores, por exemplo, como a psicologia, de atendimento remoto também desses estudantes, né? Assim, disponibilização de telefones, de contatos, inclusive assim, de diálogos, né, para que não haja tantos danos nesse processo de suspensão de aulas agora, na qual esses estudantes são mais ociosos do que quando a gente estava no período de aulas presenciais. Então, para enfatizar de que não é somente a questão orçamentária, né? Também um acompanhamento da qual essa assistência estudantil é super importante e fundamental para esse período. Então, a gente tem conseguido bons diálogos, bons resultados, boas experiências a partir desse diálogo. Eu acho que como está sendo o trabalho da assistência estudantil em tempo de quarentena. Então, está sendo trabalho remoto, né? Eles não estão trabalhando nas instituições físicas, eles trabalham em casa e muito a partir das demandas que chegam para eles, né? Por exemplo, hoje as universidades federais, os institutos federais têm um grande número de campings, né? Principalmente campus localizado no interior, por exemplo. E aí que nem todos os estudantes têm acesso a ferramentas que os estudantes da capital têm. Então, muitos desses profissionais, eles mandam a demanda para as assistências estudantis centrais, né? Tem lugares que é pró-reitorias, mas tem lugares que são diretorias sistêmicas. E aí mandam as demandas e eles tentam responder ou resolver da melhor maneira possível num tempo cabível, né? Mas tem sido trabalho remoto, eles não pararam todos os dias. Por exemplo, se você tentar entrar em contato com a turma da assistência estudantil da sua universidade, do seu Instituto Federal, para eles estarem atendendo, porque o trabalho está suspenso presencial. Mas diretorias como essa, que é uma diretoria diferente, por exemplo, da diretoria de infraestrutura, né? Aquelas. Mas para estar atendendo nesse período. Assim, a maioria no qual eu tenho conhecimento funciona com o trabalho remoto, mas tem funcionado, inclusive no atendimento de emergências, né? Porque às vezes você, por exemplo, eu sou estudante de um campus do interior da minha universidade, mas eu não consegui falar com ninguém do meu campus, mas eu entrei em contato com a turma da reitoria e consegui. Então, tem acontecido experiências bacanas nesse sentido. Não é isso, a gente teve uma proposta aqui há pouco, né, de se criar um espaço onde os DCEs possam estar trocando essas experiências, né, de como é que está funcionando esses diálogos, como é que está funcionando esse processo em cada universidade e ver, inclusive, quais estratégias podem estar sendo traçadas para a gente poder unir forças e melhorar, né? Eu fico muito preocupada com essa questão do orçamento que você levantou, né? Porque eu não sei se vai haver reposição orçamentária, porque nós temos algumas universidades que têm, por exemplo, hospitais
eles estão destinando todo o orçamento dos hospitais para o orçamento da universidade para a manutenção desses hospitais, né? Então a gente tem aí algumas questões orçamentárias que elas vão ter que ser discutidas. Então acho que a construção desse espaço para que os DCEs possam estar socializando, ela é muito importante. O pessoal traz a questão das instituições pagas, né? E aí a gente precisa também fazer a discussão referente a essa questão dessas mensalidades e aí é traçar estratégias para ver como é que a gente consegue avançar nos estados nesse diálogo, porque a gente faz essa discussão constantemente, né? E eu acho que o que a gente precisa ter é transparência nesse momento. A gente tem conseguido avançar muito, mas a gente sempre percebe que nós ainda precisamos avançar muito mais. Então, acho que aprofundar a discussão sobre o penais, sobre o PENAEST, porque a gente sente na prática, né, na nossa vivência ali, como a ausência do debate de investimento mesmo, né, nessa área afeta a nossa vida e, obviamente, né, o nosso término, a nossa vida acadêmica. Né? Então, acho que a gente precisa conseguir acompanhar as nossas reitorias de perto. E aí tem os comitês emergenciais, né, que foram instaurados a partir da maioria dos conselhos superiores. A gente precisa estar acompanhando tudo o que está acontecendo, fazendo proposição para eles, para poder ter um pouco de sensibilidade, né, no momento de estar fazendo essa discussão. E voltando na sua primeira fala, que você traz sobre a questão da educação EAD, fico muito preocupada, porque em tempos, né, disso que a gente tem, porque por vezes para mim não chega nem a ser um governo, né, de tão que desse processo de educação remota, por algum momento as pessoas começarem a achar que isso está dando certo e haver uma substituição das aulas presenciais para essas aulas remotas, né? E isso vai ser muito danoso. A gente sabe que isso é danoso, a gente sabe o conjunto de ataques que a educação, que o ensino superior vem sofrendo no último período, né? Muito mais aí de 2019 para cá. Então, a gente precisa estar pensando e tendo cuidado também. A gente precisa estar pensando e tendo cuidado no momento de fazer essa discussão sobre essa educação remota. Porque se as pessoas avaliam que dá certo, pode acabar suprimindo essa educação presencial e aí a gente vai acabar caindo no que os grandes tubarões de ensino querem, né? Porque as instituições privadas, quando elas estão transferindo sua aula presencial para aula remota, e o MEC baixa uma portaria suspendendo a obrigatoriedade dos 200 dias, isso significa que a instituição privada, seja ela da educação básica ou do ensino superior, está cumprindo sua carga horária. Né? Então, é um debate muito complexo, que tem várias nuances por trás, que eu acho que a gente precisa se debruçar, inclusive, porque isso afeta diretamente a vida dos nossos estudantes, majoritariamente da vida dos estudantes de instituições públicas. Né? Então, a gente precisa fazendo essa reflexão sobre essa complexidade que está posta. Para quem estava pedindo Ana Luz, eis ela aqui, que a galera estava aqui do chat. Então, um debate à frente. Então, com relação a essa questão das comissões emergenciais que foram instauradas a partir dos conselhos superiores, uma experiência muito importante assim, que a gente teve aqui no Ceará foi não só a disputa desses conselhos, né, a participação de estudantes do movimento estudantil dentro desses conselhos, não só do Conselho Superior, mas também de outros conselhos que debatem para além dos direcionamentos gerais, mas também os direcionamentos específicos desses espaços. Então, a gente conseguiu fazer com que, por exemplo, aqui no IFCE, a gente conseguiu fazer com que o DCE se tornasse membro deste conselho, desta comissão emergencial. Não somente convidados ou consultores, né? Vamos aqui conversar com o pessoal do DCE para saber o que os estudantes querem. A gente leva aqui para a comissão. Não, eu acho que isso faz parte da comissão. Acho fazer muito... parte da comissão. E aí acho que deve haver esse esforço por parte de todos os DCEs
do Brasil de procurar as suas reitorias e pedirem, solicitarem, fazerem parte desse espaço, que é um espaço, inclusive, de decisão. É lá que tá sendo tomadas essas medidas, inclusive com relação à educação online, né? Como que está sendo esse método remoto de aulas. É lá que está sendo tomadas as decisões com relação à verba que está sendo destinada aos auxílios emergenciais. Inclusive, pode ser um lugar importante para que a gente faça a proposição dessa questão da vinculação. Do que você falou da dúvida que foi colocada sobre os editais, né? Que seja essa verba dos editais de bolsas, de extensão, sejam vinculados para esse auxílio emergencial, que nesse momento está sendo fundamental para poder suprir essa necessidade. E aí acredito que pode ser um trabalho bacana mesmo de afinar esse diálogo, participando desses espaços, né? E acredito que toda a experiência que a gente tem tido de comunicação mesmo com esses, no meio desse cenário, mas se comunicando diretamente com a reitoria, tem sido experiências bacanas para que a gente consiga construir, inclusive, estratégias para que a gente fuja de dificuldades quando esse processo voltar, né? Acho que tem que ser uma reivindicação, sim, dos estudantes, sobre essa questão orçamentária, sobre essa questão da reposição de a gente, todos os estudantes hoje que a gente conversa, tem um entendimento de que o calendário acadêmico, por estar suspenso, ele vai ter uma modificação. Então, já há esse entendimento por parte dos estudantes e hoje, o que eu acho que é fundamental é não fazer com que esse processo de aulas remotas substitua as aulas presenciais. Isso sim vai ser o caos, né? O caos. Mas eu acredito que a composição dessa comissão emergencial que foi instaurada em todas as universidades e institutos federais é fundamental para que a gente, inclusive, coloque essas pautas que a gente debate, que a gente questiona, que a gente tem dúvidas, que a gente, inclusive, entender melhor, né, esse cenário, porque o que está desenhado aí para a educação brasileira é um período de muita dificuldade. Se a gente acha que estava difícil até agora, assim, né, até antes da pandemia, as coisas vão piorar, né? Ainda mais assim, tendo a negligência do governo federal com determinados posicionamentos e que a gente entende que são posicionamentos fundamentais, né? Essa quebra de braço do governo federal com os governos estaduais vão aprofundar ainda mais a crise, né? A gente agora que vivencia um período que é um período que a gente precisaria ter mais união entre esses eixos, né? O federal e o estadual. A gente vê um processo de discórdia, né? Assim, de não concordância. Isso dificulta ainda mais para que a gente consiga fazer um processo de retomada quando essa pandemia passar, toda essa questão do isolamento passar. E a gente entende que vai ser bem, bem mais difícil do que a gente já estava achando que estava difícil, né? E aí acho que vai ter vai ser muito necessário uma articulação coesa do movimento estudantil, alinhado com essas medidas que a gente tem reivindicado e tem conseguido experiências bacanas durante esse período. Mas Sim. acho que basicamente essa questão de compor mesmo, de fazer parte. Daniel traz a questão, né, de que o Enem esse ano vai ser digital. Então, como é que vai ficar isso para tantos milhões de estudantes, ainda mais com esse lançamento das datas? No momento em que não se teve aula praticamente, né, ainda esse ano. Juan traz a questão do ensino técnico e tecnológico, né, o que vai ser daqui para frente, né, os cursos de medicina e enfermagem. A Alice traz a questão da UFC, né, a gente sabe que na UFC não tem reitor, tem interventor. E a reitoria disse que as bolsas só se manteriam se houvesse atividades remotas. Quando tem greve não temos isso. Né? E aí é uma questão de saúde pública. Sim. E agora contribuindo bastante aqui sobre essa situação
da UFC, né, de como é que a UFC está sofrendo, né, com essa questão das bolsas, né, por conta do reitor. Então, é muito complicado quando a gente tem esse tipo, né, de reitor à frente da instituição. Pacheco está contribuindo, de fato, Pacheco, o penais não era o suficiente, ele não conseguia passar a todos os estudantes, até porque a assistência estudantil, né, ela se torna essencial quando a gente começa a colocar povo dentro das universidades. Quando nós entramos na universidade, sabe? Quando a gente é a filha da doméstica, a filha do trabalhador braçal, começa a adentrar esse espaço que sempre foi de quem não precisa, de quem tinha condições, né, de se manter dentro desse espaço. Então, ela é essencial hoje quando a gente tem os filhos da classe trabalhadora dentro desse espaço. É, essa questão dos interventores, né, por exemplo, na UFC, a disputa que o movimento estudantil tem conseguido fazer é por meio desses conselhos, assim, sabe? Temos tido grandes vitórias dentro do Consune, dentro do Conceb, com relação às reivindicações estudantis, né? Mas tem coisas realmente que há uma manipulação muito grande por conta das a gente chama dos capachos do interventor, né? A gente costuma chamar assim, mas que dificultam ainda mais que a gente consiga fazer esse diálogo aproximado. Então, vai ser muito mais dificultoso para as universidades, institutos federais que hoje vivenciam um cenário como a UFC de intervenção, né, da reitoria, do que nos lugares onde é uma reitoria dialogável, que a gente consegue encaminhar a partir do diálogo, né? Mas eu acredito que esse processo de disputa, ele é um processo que tem que ser travado em todos os lugares, não só onde tem interventores, né? Claro que onde tem interventores é bem maior o embate, assim, e aí muitas vezes respinga nos estudantes, né? E isso é muito, muito doloroso para a construção, inclusive, do processo do movimento estudantil mesmo, quanto às reivindicações, às pautas dos estudantes. E tem uma coisa que foi colocada sobre o ensino técnico, é que como que isso vai estar alinhado ao processo de restauração econômica, né, do país. E aí vem uma grande preocupação, porque hoje a gente vive um embate de ou é a economia ou é a vida das pessoas. E vem primeiro a vida, vem primeiro a economia. A gente vê que as experiências que priorizam a economia e não a vida das pessoas têm tido um índice de mortes, de casos, por exemplo, do Covid-19, muito maiores, né? E aí, quando a gente coloca isso atrelado à educação, como que o ensino técnico vai, de determinada maneira, acelerar esse processo da produção de mão de obra, né? Para poder acelerar a economia. Quantos e quantos técnicos vão para a mão de obra do mercado para poder suprir, reenergizar a economia novamente? Que eu acho que a gente vai precisar refletir um pouco mais sobre essa questão do ensino técnico, né? Porque a gente tem feito uma disputa muito pelos institutos federais, por exemplo, né, a partir da política da Kizomba, e acho que isso pode ser um agravante, né, do que a gente vai conseguir para poder, assim, como que a educação vai estar a serviço ainda mais do mercado, né, para a economia, para suprir a restauração da economia que a gente está vivenciando agora, que está um caos. Mas, assim, a defesa das aulas da suspensão das aulas integrais é fundamental. A revogação da Emenda Constitucional 95 é fundamental. O descontingenciamento desses 40% da verba do penais também é fundamental. E aí a gente vai precisar debater ainda mais profundamente. Assim, hoje, o Ministério da Educação não tem respostas, né? Por ser um cenário muito incerto. Mas sem a contribuição sem a participação, inclusive, dos estudantes,
acredito que vai ser muito mais dificultoso. Então, participar desses espaços de diálogo, a disputa dos conselhos e fazer essas proposições, essas trocas de experiência, fundamental para que a gente consiga traçar estratégias conjuntas, né? Assim, não temos como visualizar o que será, mas a gente consegue, de forma conjunta, construir caminhos para que os danos sejam menores, né? Inclusive para o nosso público que hoje ocupa majoritariamente as universidades e institutos federais de todo o Brasil. Tem uma frase, eu esqueci agora, que foi um texto que a Margarida Salomão fez, está até no site da Democracia Socialista, que ela fala que a gente mudou a cara da universidade, a gente mudou a cara das instituições federais de ensino, a gente mudou socialmente e territorialmente. Né? E como que a gente faz com que esse processo de mudança ele seja permanente, qualitativo, quantitativo, que a gente tenha retornos importantes, né? São a partir dessas políticas no qual a gente avançou durante os governos e que agora a gente sofre uma grande retirada de direitos, né? Então a defesa do PENAS, do PENAEST, é fundamental para que a gente consiga fazer um processo de permanência mesmo do nosso povo nesses espaços, né, nas universidades, nos institutos federais. Que fofo. Eu acho que ela tem acordo com o que você está falando, viu? A galera está aqui contribuindo, né? O Pacheco levanta. Quanto a Andifes hoje está faltando, né? Quanto é necessário para o PENAS. O Mário coloca, acho que 3%. A Nath, né, fala sobre a retomada da discussão do 10% do PIB. E o Mário trata da defesa da Petrobras. Acho que é essencial, assim, a gente fazer essa retomada, né? Mas eu acho que a gente estava sendo tão atropelado pela conjuntura de todo dia um desmonte, todos os dias uma perda, né? Tudo sendo muito rápido, na verdade, né? A gente tendo muito trator em cima do peito, um atrás do outro. Então, isso dificulta, inclusive, o processo de organização e de mobilização dessas grandes pautas, né? Porque a gente estava nos governos anteriores num momento de ascensão, onde a gente conseguia conversar, onde a gente conseguia dialogar e propor, né? Hoje teve um evento do Conselho Nacional de Educação, onde o representante do Banco Mundial vai fazer fala defendendo a educação remota, sabe? Aí entra na sequência uma educadora do Mato Grosso e fala, olha, aqui não rola. Estamos falando sobre a aldeia indígena, né? Então, assim, as pessoas não levam em consideração que o Brasil é um país continental, que a gente não tem, por mais que pareça absurdo, mas 50% do povo brasileiro não tem saneamento básico, não tem internet em casa, sabe? Deveria ter direito, mas não está garantido para todo mundo. E aí, GG, eu queria que a gente começasse a encaminhar, né? Porque a gente tem aí ainda mais 6 minutos de live agora, antes do Instagram dar uma fechada. Então, acho que a gente precisa fazer essas discussões, né, que o pessoal está propondo e avançar. Né? Nath também traz aí que esses últimos textos lançados pela ADS são fantásticos e, de fato, fica aí a indicação da leitura, todo mundo entrando lá na Democracia Socialista para poder estar acompanhando esses textos, estar fazendo uma análise de conjuntura real. E só para poder fechar, sobre a emenda constitucional 95. A gente não fala só de mais verba e garantia da manutenção desses estudantes. A gente está falando sobre mais dinheiro para o SUS, a gente está falando sobre dinheiro para o povo, a gente está falando sobre geração de emprego e renda, sabe? Então, acho que a gente precisa... A emenda constitucional 95, ela é muita coisa. Ela é saúde, ela é educação, ela é desenvolvimento social, ela é previdência social. Então, é muita coisa que está envolta nisso, né? Eu acho que precisa, de fato, ser uma das pautas do momento, sabe? Defender o SUS ou defender a revogação. É isso, é isso. Uma coisa que você consegue perceber nitidamente, assim, do quanto que é dificultoso a mudança do governo, né? Assim, para as nossas pautas, por exemplo. Realmente foi uma ótima colocação sua, de que a gente conseguia propor, a gente tinha que
fazer uma avaliação do que a gente quer propor. Agora não, a gente tem que disputar para revogar as retiradas de todos os direitos que a gente tem vivido, assim. E é um processo doloroso, porque muitas vezes a gente se sente incapaz, a gente acha que não é possível, a gente se sente só, não é todo mundo que está nessa luta conosco. E aí vem ainda mais fundamental a construção da gente lembrar o que foi a construção, a vanguarda desse último processo, o que conseguiu manter o nosso campo, por exemplo, de pé durante todo esse período agora, né, de finalzinho de Michel Temer e início de Bolsonaro, foi a educação. E aí a gente entende que hoje, se a gente for fazer... Eu vi uma fala muito boa no debate que estava acontecendo na edição hoje à tarde, que foi... Eu esqueci o nome dele, era um negro. Ele falou que, né, se a gente for fazer a avaliação dos impactos que a educação sofre, é muito 50 milhões de pessoas que são atingidas a partir desses impactos na educação. Então, é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga fazer um processo de inversão, né? E muito a partir do que a gente tem dialogado com outros debates nas quais a Kizomba tem promovido lives aqui, né? Assim, que esse movimento demandas, né? Não consegue. A gente tem conseguido aqui dialogar, alinhar, não é suficiente para isso. Então é fora Bolsonaro, fora o projeto neoliberal que é cabeçado por essa figura tosca de presidente. Tá dando uma travada, GG. Melhorou? Essa última parte eu não tinha ouvido. Então, assim, o quanto que a gente consegue visualizar, de acordo com outros acúmulos que a gente fez aqui nas lives, em outras lives, do quanto que esse governo ele é insuficiente, né? Ele não abarca as nossas pautas, ele não supre as nossas necessidades. Ele vai ser, sim, a partir de outras experiências. Sim. Experiências. Na verdade, ele é um povo. É um governo genocida. É isso, é um governo que não contempla, não supre todo esse processo que a gente tem vivido e vai ter que ser sim, a partir de experiências de solidariedade, experiências coletivas, o que a gente tem visualizado. É fora Bolsonaro e fora todo esse governo neoliberal que tem sido implementado pelo imperialismo, né, não só no nosso país, mas que a gente tem sofrido bastante. Assim, hoje a gente está entre os países que a população pobre tem mais sofrido com esse processo da pandemia. Então, tem sido bem complicado. Mas é isso, é continuar na defesa do que a gente defende, a revogação da emenda constitucional 95, libera a grana do penais, fora Bolsonaro e toda a sua corja. Obrigadão, agradeço aí a participação de todo mundo, foi ótimo. E vamos que acompanhar as agendas das lives aí da Kizomba. Tem muita coisa interessante aí para a gente debater. E agora tem Marília Mendonça, né? Daqui a pouquinho tem Marília Mendonça. E queria agradecer a participação, né, de todo mundo que acompanhou a gente, todo mundo que contribuiu. Vamos estar pensando aí, né, uma forma desses DCS estarem socializando as suas experiências de como é que estão acontecendo nesses comitês de emergência nas universidades e como é que um pode estar ajudando o outro. A gente vai pensar, e aí fica o convite, porque no domingo temos live, né? Todo domingo e toda quarta a gente está tendo live, então acompanhem. Se não der para você acompanhar ao vivo, corre no nosso Facebook, corre no YouTube, para vocês poderem assistir. Muito obrigada pela participação de todos. Até mais, pessoal. Vamos que vamos continuar na luta. Beijo.